Minha saudação especial a todos que nos acompanham. Esse é o programa Agro Rotina, na sua segunda temporada. O programa que tem o objetivo de incentivar os homens e mulheres do campo, contar as suas histórias de inspiração. E hoje estamos em Santa Cecília, na comunidade de Linha Fernandes. Hoje a gente conhece um pouco da história da Fazenda São Pedro da Sucessão. Nosso agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Sicredi Altos da Serra. Escolha quem apoia o produtor rural. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Adubos Coxilha, 35 anos, parceria que gera produtividade. Sementes Coxilha, aumente a produtividade e a lucratividade com as Sementes Coxilha, tecnologia Embrapa. Muito bem, em mais uma temporada do programa Agro Rotina, a gente volta para o campo, a gente volta para conhecer histórias de homens e mulheres que fazem do dia a dia o seu sustento e também a sua história. Hoje estamos na Fazenda São Pedro da Sucessão, em Santa Cecília do Sul, conhecendo um pouquinho da história da família Jaskiewski. Hoje nos recebem aqui o Odimar, a Larissa, a Dona Odila, o pequeno Miguel e também o Júnior, né? Que vão contar um pouquinho aí da sua história. Dona Odila, conta pra gente como começou a Fazenda São Pedro. Bem, boa tarde a todos. Eu fazem quase 50 anos que estou aqui. Eu sou natural daqui também, mas na época em que me casei, eu morava no Paraná, perto de Cascavel. Aí vim visitar minha avó e me encontrei com meu marido, meu namorado e meu marido. Aí casamos, voltei para cá, para as origens. Já havia propriedade, né? Que isso é a herança do meu sogro, do Pedro Eduardo Jaskiewski. E aí ele conviveu com a gente só mais 9 anos depois ele faleceu. Aí continuamos, a minha sogra e meu marido era filho único. Aí também seguiu ali. Ficamos, aí os filhos foram estudar, ficaram fora. E agora vai fazer 9 anos que meu marido faleceu, o Odair. E aí está passando agora assim a sucessão. Estou passando para os meus filhos. Tem 2 aqui, o Odimar e o Júnior. A Odimara foi embora para o Tocantins. Então eles que estão aqui, os 2, vão seguir a sucessão. O Odimar vai ficar com as vacas de leite e o Júnior ficar com as lavouras. E eu vou curtir os netos e passear. Dona Odila, conta pra gente como é que era a atividade da propriedade lá, logo quando a senhora se casou, do que vinha o sustento da família? Bem, na época criavam gado, era só gado, lavoura iniciou logo em seguida. Então era gado, invernava boi, naquela época se vendia os bois com 4, 5 anos e no verão se fazia queijo. Tinha as vacas no campo, se tirava leite, daí à mão, tudo, e se fazia queijo. Se vendia muito queijo naquela época. Nesta época era dali que vinha o sustento da família. Depois, com o passar dos anos, aí foi mudando muita coisa e aí a gente resolveu entrar na área de produção de leite. Começamos com as nossas vacas do campo. Não tínhamos vacas própria para leite, era vaca de campo. Então escolhíamos as melhores e era tudo ordenhado à mão. Não tinha máquina nenhuma. Aí a gente ordenhava as vacas aqui, eu, meu marido, minha sogra, e tinha o Odimar na época que também era pequeno e ajudava. Da Odimara, o Júnior veio bem depois. E o Júnior já pegou a fase das máquinas. Aí passado um tempo, não lembro quanto tempo aí a gente comprou a primeira máquina, a primeira ordenhadeira. Era uma máquina pequena, tirava o leite lá, despejava no tarro, depois levava para o resfriador, o resfriador com os tarros, né?
E depois aí foi indo, que fomos melhorando, foi indo. Agora estamos com a máquina e canalizada. Então Hoje já é uma bem diferente o sistema de como era, né? Exatamente. E o que a senhora acredita que é o principal diferencial, né? Daquela época para agora mudou muita coisa. O que a senhora vê assim quando a senhora entra hoje para uma sala de ordenha e lembra daquele tempo? O que a senhora vê de diferente? Muita coisa. Naquela época era sofrido, tinha dor nos braços, tinha dor nos punhos de tirar leite, aquele monte de tarro para lavar, tinha dificuldade. Depois meus filhos vão falar também. Tinha dificuldade de... Tu tirava o leite aqui, dia de chuva, o caminhão não vinha pegar o leite na propriedade. Tínhamos que levar de trator na propriedade do vizinho, que onde era a estrada boa, que o caminhão vinha pegar. Então, desde aí, já era uma parte bem sofrida, porque você tinha aquele horário, tinha que levantar cedo, de madrugada, não tínhamos na época luz elétrica, e aí tinha que tirar o leite e levar lá, pois a gente entrou nessa lida, então tinha que seguir. Agora hoje não, hoje tá maravilha. Não era fácil, mas nunca desistiram, né? Nunca deixaram de tentar. Odimar, você foi o primeiro aí, né, da sucessão, dos filhos que também mais participou, né, por ser o mais velho, né, dessas fases. Como é que foi aí também a sua adaptação dentro da propriedade? Como é que era na época aí quando você começou a ajudar aí os seus pais? Primeiramente, então, boa tarde aos radioouvintes da Rádio Tapejara. É sempre uma satisfação, mais uma vez, ocupar os microfones para hoje trazer um pouco da história da Fazenda São Pedro, da sucessão da Fazenda São Pedro. A sucessão porque a gente vem sucedendo os trabalhos lá do meu avô, bisavô da Larissa, do falecido pai, daí a sucessão. A propriedade começou, no caso, então, como a mãe bem disse, tem mais de meio século de existência. Eu participei das atividades aqui, acredito eu, que até por volta dos meus 18 anos, uma participação mais ativa. Depois eu fui fazer a faculdade de Direito em Erechim, sou advogado, mais de 20 anos também na profissão. E agora, com o falecimento do pai, com também a precariedade do poder judiciário, a necessidade de complementar a renda, a gente voltou para o campo com uma visão talvez um pouco mais aguerrida, mais empreendedora, buscando, conforme eu falava antes, sempre o maior lucro possível, atendendo sempre as regras, buscando extrair o máximo possível da propriedade e não infringindo nenhuma regra. Esse é o objetivo hoje que a gente busca. E o que tu recorda, assim, de quando eram os trabalhos lá, né, até os seus 18 anos, como você disse, né? O que você já ajudava na propriedade? O que eram as tuas incumbências que tu te lembra? Olha, eu te diria o seguinte, eu participei de todas as fases da atividade, desde da época do plantio, do manuseio de máquinas, campo. Eu te digo, tem uma coisa que eu me lembro, se eu fechar os olhos hoje, eu me lembro das tropeadas que fazia com o falecido Odair. Nós tínhamos uma invernada de bois que ficava a cerca de uns 7 ou 8 quilômetros daqui. A gente reunia o gado logo cedo, trazia o gado para banhar aqui, tirar o carrapato, o tratamento para o carrapato, fazer medicação do gado. A gente campereava, trazia esse gado pela estrada, era uma coisa que eu me lembro, se eu fechar os olhos hoje, eu consigo sentir o cheiro, o perfume daquelas manhãs orvalhadas que a gente ia pelo campo aqui. Hoje, no trecho que vocês vieram aqui hoje, não existia lavoura, isso aqui era tudo campo, era muito bonito.
hoje fica uma saudade muito grande de lembrar daquelas épocas. E, enfim, eu participei ativamente de todas as fases dessa propriedade. E hoje, é claro que tu não consegue criar um boi 5 anos para engordar, tu tem que mudar, tu tem que se adaptar às novas regras de mercado, aquilo que exige. Claro, como eu te disse, sempre respeitando princípios comerciais, princípios que se amoldam agora. Ô Dimari, o que te fez sair daqui, buscar um estudo? Por que você escolheu o direito? Olha, o direito eu te diria que é uma coisa que a gente já tem na alma, essa busca pelo certo, eu te diria que está impregnado. E depois que você conhece a defesa, busca a defesa daqueles que não têm voz, daqueles que não têm vez, isso é uma questão apaixonante. Eu fiquei os últimos 6 anos presidente da OAB Subseção de Tapejara. Hoje eu participo da OAB estadual como julgador do Tribunal de Ética e Disciplina em Porto Alegre. Então são determinadas situações que tu não tem como tu sair. Isso é viciante. Então o direito te diria que é a minha primeira profissão. Não tem como tu se despedir do direito, mas também tu tem que buscar uma complementação da renda, que é aqui que eu faço hoje. Muito bem. Vamos agora ao intervalo com os nossos patrocinadores. Voltamos já. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito bem, voltamos com o intervalo dos nossos patrocinadores. Hoje estamos em Santa Cecília do Sul, mais precisamente na comunidade de Linha Fernandes, conhecendo um pouco da história da Fazenda São Pedro da Sucessão. Já conversaram com a gente a Dona Odila, também o Odimar, contaram um pouco aí da sua história e vai conversar com a gente agora o Júnior. Júnior, conta pra gente um pouco da sua inserção aqui dentro da propriedade, né? Como é que foi aí a sua infância também e, é claro, por que escolher medicina veterinária como seu curso de graduação? Perfeito. Boa tarde, Igor. Boa tarde, ouvintes da rádio. Enfim, eu sou o mais novo da turma, né? Dos 3 filhos da Dona Odila e do seu Odair. E eu nasci em Tapejara e me criei até os 5 anos, mais ou menos, em Tapejara, porque, como o Dimar falou agora há pouco, questão de ensino, tanto para ele quanto para o Dimara, era precário aqui, questão de ensino médio, né? Então eles acabaram tiveram que ir para a cidade para eles poderem estudar. Aí, pelos 5 anos de idade, eles se encaminharam para a faculdade, e daí o pai e a mãe resolveram voltar para a fazenda, né? Também nesse período teve a avó estava doente, acabou falecendo, a mãe do pai, né, a avó Luísa. Enfim, deu todos esses detalhes aí até esse tempo. Dali para cá me criei aqui na fazenda, enfim, como uma criação saudável, como toda criança de hoje em dia deveria ter. Uma criação no campo, que é o lugar mais saudável para uma criança. Saudável é a palavra correta. Me formei no ensino médio e fui para a faculdade. Por que eu resolvi fazer medicina veterinária? Pelo fato de não ter presenciado as tropiadas que o Odimar fala, mas aquele sentimento escutar aquelas conversas, aquelas histórias do pai dele, dos mais antigos, do pessoal que fez essa lida, do amor pelos animais, pela produção pecuária, me fez naquele momento decidir cursar
veterinária. E me formei na UPF e voltei para a fazenda. E acredito que meu estudo me auxiliou a fazenda, auxiliou na produção de leite, que a gente busca retribuir aquilo que foi investido na Sempre gente, colocar né? em prática os ensinamentos. Com certeza, colocar em prática aquilo que foi tomado nas cadeiras da academia, né? Enfim, aí a partir de 2015, 16, resolvi tomar novos ares. Fui pro Tocantins, enfim, e como meu umbigo está enterrado aqui na Fazenda São Pedro, eu não consegui ficar longe da Fazenda São Pedro. Eu tive que voltar para a Fazenda São Pedro. Então, aqui estamos hoje, acompanhando a mãe, o Odimar, as novas gerações que estão chegando aí, o Miguel, a Larissa, toda a gurizada que está por aí. Muito bem. Odimar, teve um fato que aconteceu aqui na propriedade que hoje serve também de inspiração para muita gente, né? Mas gostaria que você comentasse também sobre uma doença que teve aqui na propriedade, que, vamos dizer assim, vocês tiveram que fazer uma força, né, para não se submeter, para não também não desistir, e deram a volta por cima e hoje voltaram com a produção. O que aconteceu nessa época? Como é que foi para vocês? Pois bem, isso foi no ano de 2017. Segunda metade do ano 2017 foi detectada uma contaminação no rebanho leiteiro de brucelose. Foi detectado, naquela época se comercializava leite com uma cooperativa e foi uma exigência ali, até acredito, uma opinião pessoal minha, sem embasamento técnico, mas eu acredito que até foram sacrificados alguns animais desnecessariamente. Mas eu te diria, Igor, que talvez o dia mais triste da minha vida foi exatamente o dia 16 de dezembro de 2017, onde eu cheguei logo cedo, era um sábado, cheguei logo cedo aqui na fazenda. Os colaboradores ordenharam os animais e foi largado logo ali na mangueira e em seguida foram sacrificados. Só naquele dia foram sacrificados 16 animais. Pensa a tristeza e a angústia que foi tu ordenhar aqueles bichos. Os colaboradores tinham aqueles animais como seus animais de estimação. Eu nem tanto por não estar aqui, mas a tristeza foi imensa. Foram sacrificados 16 animais naquele dia. Passados mais alguns meses, houve outra leva de 14 animais, 8, enfim, em torno de 50 animais foram sacrificados. Isso praticamente dizimou o rebanho. Era um convite a paralisar as atividades. Daí tivemos que nos socorrer de outros segmentos da propriedade, que no caso eu tirava sustento agrícola só do leite, migrei para o soja, enfim, trabalhei nessa área aqui. Hoje eu tenho minha lavoura de soja também, mas agora a gente está retomando com força a produção leiteira. Nesse tempo a propriedade teve que fazer o vazio sanitário, né, que também é obrigatório, né? Não chegou a sacrificar 100% dos animais. A gente foi reduzindo, chegamos a um mínimo, quase inviabilizando, e agora com a colaboração do Evandro também aqui, que é um experiente veterinário, que conhece muito da área, está nos auxiliando também aqui, e a gente conseguiu dar a volta e vai tornar, ainda não está 100% lucrativo, mas a gente vai dar a volta, tá tudo alinhado para ser uma atividade extremamente lucrativa de novo.
Evandro, qual a importância do acompanhamento aí do médico veterinário em uma propriedade e quais os desafios agora para seguir com a propriedade aí também livre, né, de tuberculose e brucelose? É muito importante você ter acompanhamento técnico para que a gente cresça e mantenha a sanidade da propriedade. Foi feito um trabalho árduo no qual se liquidou a brucelose, né? Os colegas trabalharam diretamente aqui e hoje a propriedade precisa crescer e desenvolver e gerar renda. Então nós precisamos trabalhar fortemente com o melhoramento genético, com a multiplicação dos exemplares que ficaram, trazer novos animais, que agora é permitida essa situação, e fazer com que a propriedade deslanche novamente. Volta a ter o número de animais compatível para que os funcionários, para que a família trabalhe e todo mundo ganhe com essa situação. Então a assistência veterinária ela está para promover o crescimento dessa atividade e com solidez. Ô Dimari, tu falou que foi um dos dias mais tristes aí da tua vida, né? Chegar e ver os animais sendo sacrificados por causa disso. Onde que tu buscou inspiração ou força para recomeçar? Eu te diria o seguinte, não é ver os animais serem sacrificados. Eu sacrifiquei eles porque os colaboradores não tinham capacidade emocional para fazer aquele serviço. Inclusive, um dos colaboradores, simplesmente abandonou o local porque ele não suportou ver isso. Mas eu te diria o seguinte, que é uma tradição de família, no caso, esse segmento, e hoje a questão da propriedade rural, tu tem que produzir um pouco de tudo. Tu não vai ficar rico tirando leite, numa propriedade pequena. Tu não vai ficar rico plantando soja numa propriedade pequena. Então tu tem que fazer um pouco de tudo, para no final você ter um montante que te permita ter um luxo, que te permita uma vida mais confortável. É daí que vem a ideia. E falando sobre perspectivas de futuro, como é que você imagina aí a Fazenda São Pedro da Sucessão daqui para frente? Olha, o que se busca é sempre inovar. Tecnologia, a gente investe em tecnologia, buscando ser sensível ao mercado, as novas melhoramento genético, produzir mais com menos. Esse é o objetivo. A gente vai buscar alterações no manejo do rebanho, enfim, buscar estar adequado às novas tecnologias. A nossa propriedade atrasou talvez 5 ou 10 anos com essa sacrifício dos animais. Hoje talvez nós pudéssemos estar ordenhando os animais com robô, com equipamentos de alta tecnologia. Mas a gente está correndo atrás do prejuízo, e o importante é não parar nunca. Tu vai migrando, tu vai se amoldando às condições e quando tu vê, tu consegue de novo. Com certeza, mais um grande exemplo de que desistir não é o caminho, né? Vamos agora ao intervalo com os nossos patrocinadores. Voltamos já. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Voltamos ao intervalo com os nossos patrocinadores e hoje estamos conhecendo um pouco da história da Fazenda São Pedro da Sucessão. Já conversamos um pouco aí com o Odimar, também com a Dona Odila, com o Júnior, e agora a gente vai conversar aí com a quarta geração aqui dentro da família, né? Já que veio do teu avô, né? Odimar passou pelo teu pai, passou por você e agora segue na quarta geração, que é a Larissa, o Miguel.
Larissa, conta pra gente aí como é que é o teu sentimento de estar aqui dentro da propriedade, do que você mais gosta de fazer aqui e o que você pensa aí de faculdade, o que você pensa de profissão, como é que é pra você isso? Tá aqui é muito legal, é o lugar que eu mais amo. O que eu mais gosto de fazer aqui é andar a cavalo. Eu tenho 3 éguas, a boneca, a Imperatriz e a Zaina. A boneca foi minha primeira égua. Ela já tá aposentada no campo e hoje em dia eu utilizo mais a Zaina e a Imperatriz, que a Imperatriz veio antes da Zaina. É isso, daí eu ando a cavalo desde que eu tinha 4 anos. Só que eu comecei a me aprofundar mais já faz uns 3 anos, vai fazer, esse ano. De faculdade, eu quero fazer medicina veterinária porque eu amo os animais, né? São muito mais puros do que as pessoas, né? E é isso. Eu quero focar mais no porte grande, o gado, as éguas, ovelha, bicho assim de fora. E tu pensa em um dia vir trabalhar aqui dentro da fazenda e dar sequência à história dessa fazenda? Penso. Por mim, eu viria morar aqui agora, só que eu não posso por causa do estudo. Muito bem. Odimar, como é que você se sente vendo aí a sua filha falando isso, a sua mãe também emocionada, olhando para trás um pouco da história? O que vem aí na tua cabeça? É uma responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande. É um legado e também uma satisfação, porque tive que manter o que eu tenho aqui, passar para ela, porque se fosse olhado do aspecto econômico, eu poderia arrendar isso aqui, ou então vender e investir em qualquer outra coisa, talvez até mais rentável e viver uma vida extremamente confortável, mas agora eu me obrigo a manter, zelar e tentar construir, prosperar para que a sucessão se mantenha, para que a Fazenda São Pedro vá adiante, para que passe de meio século para 1 século, para 2, enfim, é a história que passa por mim adiante. Dona Odila, vendo hoje acompanhada aí dos seus filhos e netos, o que passa na sua cabeça? Qual a mensagem que a senhora deixa aí para o pessoal, também para aquelas pessoas que acompanham, prestigiam o programa e que hoje também tem uma dificuldade na questão de sucessão? O que a senhora deixaria aí de recado para essas pessoas, para a senhora que não desistiu? A senhora falou que muitas vezes foi difícil, mas não largaram mão da propriedade, né? Exato. Não, a gente não desistiu nunca. Não sou assim, de desistir fácil das coisas. E eu procuro e vou à luta até ver o resultado. E hoje eu fico muito feliz porque meus filhos estão aqui. Eu fico tranquila, vou entregar para eles, passar para eles. Eles cuidam de tudo como a gente vinha cuidando. E quem tiver algum problema e tiver alguém para sucedê-los, façam, entreguem para os filhos, façam. Que eles levam à frente, levam adiante o que nós fizemos. Isso é muito gratificante. E aí já vem a outra geração, minha neta, meu neto. Então, isso é muito bom, muito gratificante. Aconselho, passem para os filhos e vão viver a vida de vocês. Júnior, você aí com o pequeno Miguel no colo, o que tu pensa aí para essa geração também que vem chegando e qual o trilho que tu quer botar essa criança? Olha, Igor, da mesma forma que o Odimar falou que é um desafio, eu compactuo com o pensamento dele e acredito que é um desafio gostoso de aceitar. É uma responsabilidade que
todos aqueles que conseguirem fazer, tragam seus filhos para fora, construam, ensinem eles a construir, a gostar dos animais, a superar desafios. Não ensinem, não apenas mostrar para eles que as coisas são fáceis, porém que das dificuldades saem pessoas fortes, saem atividades e, enfim, a superação está dentro da gente. Então é só a gente chutar e correr pro abraço, né? Porque o gol é certo. Querer fazer acontecer, né? Exatamente. Ô, Dimar, para finalizar, qual o recado que tu deixa também para os jovens, né? Principalmente para aqueles que estão chegando no momento da sucessão, de encarar, que às vezes que não sabem se pegam, se largam. E também para os pais, né? Que às vezes não tem uma confiança no filho para largar as rédeas da propriedade. E para aquelas pessoas que às vezes têm alguma dificuldade, passam por algum momento que foge, né, do alcance das pessoas, como aconteceu aqui, uma doença na propriedade que às vezes foge do alcance de vocês, mas que não desistiram. O que você deixaria de recado para essas pessoas? Olha, a calma e a perseverança são essenciais a qualquer atividade, a tudo que você vai fazer. Tu tem que ter calma, perseverança, tu tem que dar um passo atrás. Amanhã vai ser um outro dia, por mais difícil que tenha sido hoje, e você tem que manter a calma. Calma é o principal de tudo. E para os jovens que abraçam uma sucessão, eu recomendo sempre que contem com a experiência daqueles que vieram antes, que ouçam os ensinamentos. Com a idade vem a sabedoria, não só cabelos brancos. Então, aos jovens, a mensagem é que ouçam a sabedoria dos que vieram antes, que busquem respaldo na tecnologia, na ciência, nas inovações, nos estudos, nos ensinos. Esse é o segredo para um futuro brilhante. Muito bem, meu agradecimento especial aí à família. Obrigado por compartilhar um pouco da história de vocês com a gente. Obrigado por inspirar as famílias. Obrigado por serem colaboradores aí também da rádio para contribuir com bom conteúdo para aqueles que nos acompanham. Nosso agradecimento especial a todos que nos prestigiaram e, é claro, um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Um grande abraço a você que nos assistiu. Fique ligado no próximo episódio. Até lá!